Muito bem, cá estamos novamente, eu, Antônio Mataruna, e vocês. Queria continuar a nossa conversa sobre a questão da lubrificação dos motores. Já falamos um pouco sobre a classificação API, classificação SAE. Aliás, isso está sendo propagado por muitos mecânicos, muitos especialistas. Mas tem um aspecto interessante que eu gostaria de sublinhar com vocês e que às vezes muitas pessoas não prestam atenção. Por exemplo, costuma-se muito determinar quando fazer a troca do óleo do motor. Então, o fabricante, a montadora, sempre especifica os intervalos de troca de óleo. E sempre especifica o intervalo para uma situação chamada serviço comum. O que é serviço comum? Serviço comum, quando você pega o seu carro na porta de casa, cai na estrada e chega no teu ponto de chegada, para o carro, desliga, vai fazer outra coisa. Aí depois você vem, pega o carro de novo, aí por uma rodovia. Entretanto, não é isso que acontece. Existe uma outra condição que as montadoras sublinham, que é importante e que muitas vezes a pessoa não presta atenção, que é a mais importante de todas, que é a condição serviço severo. Só para puxar para o meio dessa conversa um outro aspecto. Nos motores estacionários, que são aqueles que acionam geradores, que acionam bombas d'água, que ficam num ritmo só, o tempo todo. Embarcações marítimas também, que não ficam mudando de rotação toda hora. O intervalo prescrito para a troca de óleo nesses motores é medido em horas, 15 mil horas, 20 mil horas. E tanto é que esses tipos de motores, ao invés de ter um velocímetro, eles têm um orímetro, que é para que o encarregado da manutenção faça a troca de óleo a cada 15 mil, 20 mil, 30 mil horas de funcionamento ininterrupto a uma dada rotação. Não é isso que acontece com nossos carros, com o nosso uso. A gente cai na rua e já enfrenta um sinal. Aí para no sinal. O motor está rodando. Quilometragem não está aumentando, mas o desgaste está ocorrendo. Abre o sinal, você engarrafa, parou o carro, aí o motor está lá, marcha lenta. Está rodando o motor, andando, nada de quilômetros. Então, veja bem, isso é que importa. Quanto tempo o motor funcionou sem render quilometragem. Porque o que você precisa saber é quanto tempo, qual é a circunstância, ou quanto o motor foi desgastado sem gerar quilômetros rodados. Consultando aqui o manual do meu carro é um Logan. E geralmente a documentação, quando a gente pega o manual, vem um manualzinho chamado Manual de Garantia e Manutenção. E ele fala aqui sobre isso. Então, o que ele fala aqui com exemplos de aplicação severa? Vejam só. Como exemplo, reboque em viagem. Rebocar um trailer, por exemplo, é um serviço severo, porque você está gastando, fazendo mais esforço com o motor sem render tantos quilômetros. Estradas mal conservadas, com fuligem, areia ou poeira, especialmente a ferrífera, porque o filtro de ar do motor não é tão eficiente, não. Existe um micropó que consegue passar. Você, quando abre um filtro de ar usado e
faz uma anamnese daquele elemento filtrante, você vai ver que ele está impregnado, está preto, está ou cinza no mínimo. E se você desmanchar aquele papel filtrante, você vai ver entranhado nas fibras daquele papel um pó muito fino. E também você detecta esse pó muito fino no ar da rua. Quando você fica muito tempo na rua e você passa, limpa as narinas, você vê que o nariz sai preto. Aquele pó é extremamente abrasivo. E ele vai lá para o óleo e fica lá. Vamos ver uma outra condição aqui. Ó. Em ciclos urbanos, com paradas frequentes, realizando trajetos curtos inferiores a 6 quilômetros. Vou ali na padaria, vou ali no mercadinho, vou na farmácia. Menos do que isso, é um serviço severo, resultando em temperaturas do motor em funcionamento abaixo do regime considerado ideal. Em trânsito congestionado, em baixa rotação do motor com tráfego intenso, em que o motor permaneça por período em marcha lenta. Marcha lenta é inimigo número 1 de um motor. Em táxi, autoescola, entregas, patrulhas, bombeiros, ambulâncias e similares. Em casos de longa inatividade, guardou o carro, esqueceu de ir lá numa garagem, ficou lá 1 ano, 2 anos sem mexer o motor. Acabou, porque o óleo, nem todo fabricante de lubrificante diz isso, mas o óleo tem um período de validade. Muitos lá colocam lá, período indeterminado, mas outros dizem período indeterminado, e diz lá quantos anos o óleo pode ficar estocado, tampado. No motor, então, destampado é equilibrador. Por quê? Porque quando o seu motor funciona, não há garantia de que não haja passagem, por mais que o motor seja novo, não há garantia de que não passe impureza para baixo dos anéis do pistão. E mesmo porque acima dos anéis do pistão, na câmara de combustão, se forma um produto abrasivo, uma borra, que acaba passando por cárter e acaba contaminando o óleo do cárter. E isso vai reduzindo o poder de lubrificação do óleo no motor. Então, esse período de 6 meses ou metade, porque geralmente o fabricante diz, trocar o óleo do motor a cada 10 mil quilômetros ou 1 ano, vencer primeiro, geralmente ele tem que ser reduzido à metade, a 6 meses ou 5 mil, o que vencer primeiro, para que você garanta que no cárter do seu carro esteja sempre um lubrificante em excelente quantidade de trabalho, de lubrificação e de limpeza do motor para não formar borra. Aquela borra que é um grande veneno para os motores. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Longa inatividade do veículo, tais como períodos superiores a 6 meses. Nesse caso, utilize a grade de manutenção. Bom, aí se refere à grade de manutenção deste veículo. Muito bem. Hoje, com o advento dos motores de 3 cilindros, esses motores eu tenho estudado bastante, lido muita coisa a esse respeito. Os motores de 3 cilindros têm se revelado excelentes, mas acontece o seguinte, eles têm uma limitação de uso. Se você facilitar com a lubrificação desses motores, eles vão rapidinho para o beleléu. Então, para um caso de um motor comum, eu tenho meu carro, por exemplo, que é um motor de 4 cilindros, normal, igual aqueles antigos, né? Tudo bem. Para esses motores, a gente já tá usando esse intervalo de 6 meses no caso de serviço severo. Ainda mais tem que ser usado esse critério para os motores de 3 cilindros, que são feitos assim na bucha, justinhos. Você não pode bobear com a lubrificação deles. Tem que obedecer rigorosamente aos cuidados que ele precisa ter com referência ao lubrificante que encontra nesse cárter. Você vai encontrar no próprio YouTube muitos vídeos de alguns mecânicos,
de alguns donos de oficina, opinando a respeito desses motores. O motor de três cilindros, eu diria que ainda está numa fase assim de observação, para ver quais são os pontos graves, os pontos nevrálgicos dele. Mas de cara eu digo, quer conservar o seu motor de 3 cilindros? Troque o óleo a cada 6 meses, porque você estará garantindo que terá sempre um óleo em boas qualidades, um óleo limpo não, menos sujo no cárter do seu motor e estendendo assim a vida do motor do seu carro. Então é importante que a gente observe esses detalhes, porque a gente não está aí para pagar aquele dinheirama de retífica, ou, aliás, os motores de 3 cilindros não são muito para retífica, não. Danificou, tem que comprar a peça inteira. Por exemplo, em muitos casos, o eixo de manivelas ou virabrequim não aceita mais retífica. E como ele é pequenininho, o preço dele abaixa para caramba. Então, o que acontece? Os mecânicos, os montadores, recomendam a troca do eixo de manivelas por um novo, um 0 bala. Da mesma forma, para o bloco de 3 cilindros completo. Alguns têm um sistema de revestimento das camisas que não permite retífica. Você vai ter que comprar um bloco novo. Além do bloco novo, uma caixa, um cabeçote novo, porque aqueles mancais dos eixos de comando também se desgastam. Então, cuidado. Vamos usar melhor, vamos lubrificar melhor os nossos motores dos nossos carros, trocando sempre com 6 meses. Mesmo que você use seu carro para serviços não severos, troque com 6 meses. Vale a pena essa despesinha a mais para você estender cada vez mais a quilometragem do seu carro. Tem carros aí já com 200 e tantos mil quilômetros rodados. Mas por quê? Porque o proprietário tomou o cuidado de fazer a troca do óleo no tempo certo, garantindo assim que o cárter esteja sempre abastecido com motor limpo, de boa qualidade, etc. Cuidado com a especificação. Obedeça rigorosamente a especificação que o fabricante der para o motor do seu veículo. Se for 10W40, 10W40. Se for 5W30, 5W30. Eu não vi nenhum ainda falar de 20W50. É muito grosso, porque inclusive esses motores novos são feitos com uma tolerância com as válvulas muito pequenas. E se você botar um óleo 2050, é claro que ele vai chiar daqui a poucos quilômetros. Ok, meus amigos, espero que eu tenha contribuído com esse pequeno vídeo para aumentar o seu conhecimento sobre o cuidado do seu carro e para a longevidade do dito cujo. Depois a gente volta com mais alguma novidade. Grande abraço para vocês.